Boa noite, irmãos. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro de Romanos, tomando aqui por base esse tema, diferentes formas de serviço. Versículo 6, capítulo 6, verso 8. Paulo prossegue dando alguns exemplos das coisas que podemos ser chamados a fazer. Ele menciona 7 serviços, mas não é de forma alguma uma lista completa. Ele diz: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Nota: nem todos esses serviços pertencem ao ministério público da palavra. Alguns são de natureza privada. Os 4 primeiros têm a ver com o ministério público, enquanto os 3 últimos são mais privados. Isso mostra que o Senhor não chama todos para serem pregadores ou mestres. Independentemente do serviço que devemos fazer no corpo de Cristo, a exortação de Paulo a cada um é: ocupemo-nos no serviço, tomando por base o versículo 7. Deus nos deu a fé e a graça para nos capacitar a realizar o nosso serviço. É bom a gente dar logo uma olhada nesse capítulo 6, verso 8, né, irmãos? Jefferson, deixa eu lhe dizer até uma coisa que eu esqueci aqui. A gente leu essa parte já na semana passada, e a gente está a partir desse título aqui, essa situação. Contribuir tem a ver com quem está disposto. Me desculpe eu não ter falado antes, viu? Mas isso aí a gente já viu na parte de contribuição. Aí, contribuir, a partir daí em diante é que a gente está seguindo o assunto, porque o restante já está gravado. Tranquilo. Então vamos estar. E o capítulo 12 de Romanos, versos 6 a 8, viu? Pronto, obrigado, Edja. Vamos dar continuidade, então, né? Aqui nós vamos estar falando em contribuir, né? Contribuir tem a ver com quem está disposto a sacrificar seu tempo ou dinheiro no serviço do Senhor de alguma forma. O doador não deve dar de maneira que chame a atenção para o que está fazendo. Tomando por base Mateus 6, capítulo 6, do 1 a 3. Isto evita suscitar cobiça em pessoas que possam estar inclinadas a agradar ao doador. É para ser feito em liberalidade, simplicidade, isto é, sem motivos ocultos, esperando obter um retorno das pessoas a quem as ofertas são dadas. Eu sugiro a gente dar uma lida em Mateus 6, do 1 ao 3, só para nós termos uma base também do que está sendo dito aqui. Eu vou estar colocando aqui Mateus 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres visto por eles. Aliás, não terei galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão.
Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Se algum irmão quiser comentar sobre contribuir, fica à vontade. Senão a gente continua seguindo aqui. Só destacando aí que que o irmão está comentando e colocando aí sobre essa questão de contribuição, né? É que tem que ser uma coisa cuidadosa, no sentido de não é algo que deve ser feito para exaltação própria. E por isso que ele fala ali de Mateus 6, de 1 a 3, e porque até na época do Senhor Jesus, os fariseus gostavam muito de fazer isso, né? Fazer esses tipos de contribuições e tudo mais para aparecer. Aí eu lembro também daquele fato que ocorreu lá em Atos, no início da igreja, quando, no início da igreja ali, em Jerusalém, né, os irmãos estavam, né, tinham tudo em comum, era tão, vamos dizer assim, a obra, né, e a ação do Espírito Santo na vida deles foi tão tremenda e forte, e teve que ser assim, né, para ter vários sinais e maravilhas, para que os judeus crescem, porque os judeus só criam, né, eles pediam um sinal, alguma coisa, né, para ser vista, e naquela época ali eles tinham tudo em comum, e alguns cristãos, né, vendo a necessidade dos outros e tudo, vendiam algumas E propriedades. todos têm tudo em comum. É o quê, Jefferson? Jefferson, Desculpe, Werner, pode continuar. você está com o microfone aberto, é por isso que está. É porque Aí, eu estou apresentando, aí eu teria que sempre estar voltando para fechar o microfone. tá bom. Então, alguns cristãos resolveram vender suas propriedades e dar, né, aquele valor que eles venderam, eles pegavam e depositavam aos pés dos apóstolos ali, né, para ser, vamos dizer assim, distribuído ou dividido entre os cristãos ali, né, que tinha as viúvas, tinham muitos pobres, tinham necessitados e tudo mais. E a gente sabe, né, do fato daquele casal, que eu esqueci o nome agora, se alguém lembrar aí, por favor, que eles resolveram vender a propriedade deles, vendo, né, os outros fazendo aquilo, resolveram vender a propriedade deles, e aí eles pegaram e metade do valor, acho que foi isso, pegaram metade do valor e Capítulo 3. Como é, Alexandre? Desculpa, Werner, é o que ele está apresentando aí. Capítulo Aí 3, eles que ele está pegam. falando de Você está com o microfone aberto, Alexandre. Então, eles pegaram metade do valor da propriedade, depositaram aos pés de Pedro, ali, do apóstolo, né, dizendo que era o valor todo da propriedade. Por que eles fizeram isso? Para querer, né, vamos dizer assim, falando como a gente gosta de falar popularmente, eles queriam aparecer, estar, né, como pessoas bem vistas, porque deram, né, venderam a sua propriedade, deu todo o valor, e ter essa, vamos dizer assim, essa glória aí para si. E fizeram isso de uma forma mentirosa, né? Porque, na verdade, eles não deram o valor todo da propriedade, só deram uma parte, dizendo que era o valor total. E a gente, Ananias e Safira, né? O nome dele, se eu não me engano, lá em Atos. E o que aconteceu, né? Da mesma forma que o Espírito Santo estava agindo de forma, vamos dizer assim, bem poderosa na vida daqueles cristãos, a ponto de eles estarem agindo assim, contribuindo de forma tão liberal, como é falado aí, comentado no livro de Bruce Einstein, né? E de forma amorosa, dando para que, né, outros pudessem ser ajudados, e eles tinham tudo em comum, então era a ação do Espírito Santo ali de forma poderosa agindo na vida deles, para eles terem esse sentimento, né, de dar, de contribuir dessa forma correta. E Ananias, eles fizeram o quê? Eles mentiram, enganaram,
né? E aí, da mesma forma como o Espírito Santo estava agindo de forma poderosa, né? Então, o julgamento sobre eles também foi de forma poderosa. Então, quando eles fizeram isso, tanto Ananias quanto Safira, a esposa dele, né, morreram, né? Tiveram suas vidas tiradas, porque deram um mau testemunho ali e mentiram ali contra o Espírito Santo, quem estava fazendo aquilo, né? Quem estava movendo os cristãos para eles venderem suas propriedades, né, alguns cristãos ali para vender suas propriedades e depositar tudo aos pés dos apóstolos? O Espírito Santo. Ele que estava movendo todas aquelas coisas, aquelas ações ali na igreja em Jerusalém, a igreja que estava iniciando ali. E eles foram e fizeram isso. Então, tiveram aí, né, tiveram então suas vidas ceifadas, né, por causa desse mau testemunho, desse pecado, né, até para você ver, né, mostrar ali para todos verem que não é uma coisa, vamos dizer assim, não era uma coisa, é uma coisa séria, e o Senhor estava agindo com poder e força e autoridade, e, né, a autoridade do Senhor Jesus Cristo, da igreja e do Deus verdadeiro estava ali entre aqueles irmãos na igreja, coisa que a gente já vem conversando, né? A gente já conversou sobre isso ontem, no sábado a gente conversou também no livro Um Só Corpo na Prática, quando se fala na autoridade na igreja, né, é dada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja. Então, tudo isso ali estava sendo colocado em, em xeque quando eles fizeram isso, Ananias e Safira. E por isso, né, tiveram, né, essa, vamos dizer assim, essa disciplina, ou esse julgamento, esse juízo tão, vamos dizer assim, severo, que foi se ele tirar a vida deles. Então, a gente vê aí, né, que contribuir, né, e, e tem que ser de uma forma para a glória do Senhor Jesus Cristo primeiro, de Deus Pai, e tem que ser com amor, e tem que ser com liberalidade, e tem que ser da mesma forma como o Senhor contribuiu para nós, né? Ele deu sua vida por nós, nos deu a salvação sem a gente ter nada em troca para dar para ele. A gente não tinha nem, ele sabia até, ele sabe, né? Até que nós não tínhamos nada para dar. Por isso que se chama esse amor aí, é o amor caridade, caritoso. É aquele amor de Deus que dá, né? Mesmo sem a gente merecer. E dá, mesmo sabendo que a gente não tem nada para dar em troca. Então, o contribuir com liberalidade, que está falando aí, né, ele tem que estar passando por esse amor caridoso aí. Tem que estar permeado ou cheio desse amor caridoso. Né? Se não tiver assim, é coisa da carne, você está contribuindo por qualquer outro motivo, é coisa carnal, então não é do Senhor, não é uma coisa que o Senhor está dirigindo, está guiando para isso. Tá bom? Então, por isso que até mesmo quando se fala das ofertas, né? Em 1 Coríntios, aí falando das ofertas que é dada na Assembleia, na igreja, também passa por essa mesma lente que é do amor, né? Do contribuir com liberalidade e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E não a nossa glória pessoal. Tá bom? Só isso aí. Vamos dar continuidade, ou se houver mais algum irmão que queira comentar, fica à vontade.
Vamos continuar, então. Presidir é liderar e organizar as coisas em conexão com os arranjos práticos da Assembleia. Um líder, nesse sentido, não é necessariamente dotado para pregar ou ensinar. Isso deve ser feito com diligência. Vamos estar aqui também, né, exercitar a misericórdia, que está junto aqui também de presidir. Exercitar a misericórdia é um dom especial de expressar a solidariedade. Desculpa, é que minha mãe está aqui na cozinha fazendo massa. Ela está batendo. Perdão, irmão. Exercitar a misericórdia é um dom especial de expressar solidariedade e conforto. Uma pessoa com este dom pode ser vista fazendo visitas hospitalares e coisas do tipo. Todos nós deveríamos ter um coração para os aflitos, mas alguns têm um dom especial para confortar as pessoas que são afligidas. Esse trabalho deve ser feito com alegria, porque é exatamente isso que as pessoas em aflição precisam, pois geralmente estão se sentindo abandonadas. Observe também, cada dom é para servir na esfera desse dom. Se uma pessoa tem um dom para ensinar, ela deve ocupar-se com o ensino. Se uma pessoa tem um dom para exortar, ela deve ocupar-se com a exortação, etc. Muita confusão pode surgir por alguém tentar servir em uma função para a qual não foi preparado. Por exemplo, um evangelista, que pode não ser conhecido por sua precisão na doutrina, tentando assumir o papel de mestre. Certamente, trará confusão para o estudo bíblico. Podemos ser advertidos pelo que aconteceu com o rei Uzias, que se exaltou em orgulho e importância própria. Ele não estava satisfeito com seu papel em Israel como rei. Ele também queria ser sacerdote, mas isto, como sabemos, era algo para o qual ele não tinha sido chamado, nem preparado para ser. E o Senhor o atingiu com lepra quando ele tentou fazer o trabalho de sacerdote. Segunda Crônicas, capítulo 26, do 16 ao 21. O irmão Leone levantou a mão, Jefferson. Fique à vontade, se ele colocou alguma coisa no chat, eu não consigo ver o que eu estou também apresentando. Aí, irmãos, podem ficar à vontade também para ajudar. Se ele colocou alguma coisa no chat, fica à vontade, irmão. Não, é só uma dúvida. Eu queria, se algum dos irmãos tivesse, o irmão tocou no assunto aí, se o irmão falar um pouco da diferença da exortação, do ensino e da exortação. Eu não entendi. É diferença entre exortação e ensino, é isso? Você está perguntando? Isso que o irmão acabou de ler agora, exortação, o que exorta, o que ensina, e o que eu tinha tipo como uma que era a mesma coisa, aí o irmão tocou, então eu me lembrei. Queria ver se os irmãos têm algum esclarecimento.
O irmão não estava perguntando para mim, não, os irmãos. Michel, dá para você ajudar aí nessa resposta, por favor? Boa noite, irmãos. Eu estou aqui, com Wesley, pesquisando em um trecho do livro, eu acredito que é Colossenses, estou conferindo, que traz uma explicação referente a essas diferenças de ensino, exortação, mas eu não estou encontrando. No próprio livro, se subir um pouco mais aí, ele vai estar falando o conceito de cada um. Então, lá diz assim, ensinar tem a ver com expor a escritura em seu alcance e significado apropriados, e feito de uma maneira ordenada para que aqueles que a ouvem ou a leiam entendam a verdade. Já a exortação é o ministério espiritual da palavra de Deus que enfatiza alguma grande verdade de uma maneira prática. É mais específico que a exortação mencionada na profecia. Então, eu vejo que a questão de ensinar é no sentido de, por exemplo, abordar sobre essa doutrina mesmo. Por exemplo, explicar o que é a igreja, referente ao capítulo 12, por exemplo, explicar sobre o que significa ser membro do corpo de Cristo, de um só corpo, ensinar sobre a verdade de Deus e para nós cristãos, né, a sã doutrina que concerne a igreja. Então, são fatos que realmente existem, que é da perspectiva de Deus e que é necessário a gente aprender. Então, essas coisas os irmãos ensinam. Na questão da exortação, eu entendo que é quando se pega essas verdades para trazer uma aplicação a algo prático em nossas vidas, com o nosso andar, por exemplo, né, de poder, inclusive, alegrar os irmãos a trazer algum ponto da verdade para algo que é do nosso dia a dia, né, daquilo que a gente sente, de como está a nossa vida. É mais nesse aspecto a exortação. Por exemplo, vamos supor que há um irmão que está desanimado, e aí outro irmão chega e traz a verdade do arrebatamento, de que por exemplo, né, pede para o irmão se reconfortar em Cristo, porque todos nós estamos em Cristo, nós já somos vitoriosos, que a qualquer momento o Senhor vem buscar a sua igreja. Então, percebe-se que aí é um estilo de exortação, porque está se utilizando da verdade de Deus para confortar aquele irmão, para que possa aplicá-la à sua prática. É diferente de uma situação onde você vai ensinar um assunto específico dessa doutrina para os irmãos. Mas é claro também que mesmo nesse aspecto de ensino, que é, no caso, o ensino mais objetivo, o Senhor não vai, né, confortar o coração de irmãos naquela mensagem. Pois a gente sabe que o Espírito Santo trabalha e tudo que é segundo o Espírito de Deus é de utilidade, né? Para coisas que a gente, às vezes a gente não pode perceber, mas Deus está trabalhando o tempo todo também nesse aspecto do ensino. Estão me ouvindo? Sim. Até semana passada eu estava em dúvida sobre essa palavra exortação, porque no sistema é como se você chamasse a atenção de um irmão, né? E
o irmão Weber, né, até estava explicando, né, que não é isso. Chamar uma atenção do irmão, claro, no Senhor, né, tomando a palavra sempre, admoestar. Aí ele explicou bem isso, né, que até ele também tinha essa dúvida, não tinha esse entendimento. E graças ao Senhor, semana passada também esclareceu isso, né? E quando a gente chama um irmão, no caso, querer corrigir algo que a gente está vendo no irmão, é admoestar. Exortar é como o Michel acabou de explicar aí. O irmão Newton está com a mão levantada. Gente. Wesley, você pode estar lendo? Um amigo decidiu fazer doação de cestas básicas para algumas pessoas viúvas que não têm emprego, já idosa e passa necessidades. As cestas tinham para outros necessitados, como o povo hoje vive olhando a vida alheia, os mexericos de vizinho terminaram caindo no ouvido da esposa. Questionado, o amigo disse que não se faz trovoada quando se doa, e nem a mão direita deve saber o que a esquerda faz. A mulher achou que estava levando para amantes. Me perguntou o que fazer. Pode dar uma opinião? Isso é para dar uma opinião. A minha opinião é a seguinte: realmente não é para se fazer, como a gente viu ali em Mateus 6, de 1 a 3, para se fazer trovoada ou fazer algo que, quando você dá, né, sair anunciando, ou dar de uma forma que todo mundo saiba, mas aí está falando aí da esposa, né? E eu acho que a esposa saber o que é que ele está fazendo, o que é que por que ele está juntando aquele mantimento e para quem está levando, não é problema nenhum. Então, eu acho que nesse caso aí, ele mesmo criou o problema para ele, escondendo isso da esposa. Mas, então, eu entendo assim, a gente não vai fazer para sair anunciando para vizinho, para não sei quem, para não sei quem. Mas a esposa, ela vai ver você juntando as coisas, você tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo, né, dentro do lar ali, dentro da administração e tudo mais. Então, essa é a minha opinião, né? Então, o Nilson perguntou, Nilton perguntou opinião, essa é a minha. Ele vacilou aí e não tem contado a esposa, e aí gerou essa confusão aí, de ela tá achando que tá tendo alguma coisa com amante, a ver com amante. Sempre devemos pensar no Senhor, né? Como a fala do irmão, né, que se deu para nós de uma forma muito que não tem preço, né, irmãos? E tendo esse pensamento, que a gente possa. A glória é do Senhor. A alegria do cristão é quando contribui e faz uma caridade, é a glória do Senhor. Tem um site aqui, ainda sobre essa questão aí da exortação. Irmão Jefferson, o irmão pode abrir esse link aí para colocar na tela, ou acha melhor eu compartilhar aqui da tela do celular para mostrar? O que é melhor para ti? Coloca no chat que eu abro o link. Ok. Mandei.
Sobe mais, por favor. Aí é o topo da página? Isso. Ok. Não, perdão, aqui. Agora é o topo. Aí. Tá bem. Aí o versículo Romanos 12:8, que inclusive ali abaixo, ó, numa fonte menor, tem um versículo que fala assim, ou que exorta para a sua exortação, ou usa esse dom em exortar, e esse é o ponto, né, do versículo essa questão da exortação. E aí tem a palavrinha ali em grego, ó, que está após a palavra exorta, lá em cima, que está da fonte maior. Essa palavra, o significado está mais lá embaixo, inclusive com termos que se assemelham a esse significado em grego. Então, desce mais aí, irmão Jefferson, por favor. Mais? Pode mais. Ali, aí. Esse aí mesmo que traz isso aí. Aí a palavra é parakaleo. Parakaleo. Aí tem alguns significados aí desse termo. Que fala chamar para o meu lado, chamar, convocar, que dá a ideia, né, de uma conversa direta de um irmão para o outro, se dirigir a falar, ou recorrer, apelar para, o que pode ser feito por meio de exortação, aí o termo, ou solicitação, conforto, instrução, etc. Aí tem uma semelhança aí, né, de acordo com o significado de admoestar, rogar, solicitar, pedir e se esforçar por satisfazer de forma humilde e sem orgulho, consolar, encorajar e fortalecer pela consolação, confortar. Então a gente percebe que há essa missão, né, de encorajar, confortar outra pessoa. E aí a gente, inclusive nesses versículos aqui de Romanos 12:8, quando se fala de dons, fala de dons no exercício prático. E aí o que me faz lembrar, embora eu não estou aqui classificando, mas quando se fala, por exemplo, do ensino, geralmente quem tem o dom de ensino é aquele ao qual o Senhor categoriza lá em Efésios 4 como aquele que tem um dom de mestre, né? A categoria é mestre que realiza essa função de ensinar. E a questão da exortação, a gente pode tratar de uma maneira geral, né? Que as pessoas que têm um dom de pastor, elas que vão utilizar dessa atividade, muitas vezes, de exortar. Então, a gente pode pensar num exemplo, né? Aquele que tem um dom de mestre ensina, juntamente ali com os irmãos, um assunto objetivo da sã doutrina, e aí, trazendo outro exemplo, um irmão que tem o dom de pastor, vai visitar um irmão na casa dele, né, para ver como é que ele está, e aí nessa conversa pode geralmente ter essa exortação. Eu não estou falando que é apenas desse jeito, mas trazendo o termo geralmente, porque é de se pensar, né? O dom de mestre ensina, o pastor, ele exorta. E aí é uma maneira até da gente poder uma maneira para poder até ajudar, né, a diferenciação entre esses dois termos, de exortar e ensinar. Em termos geral, como o irmão Michel falou, viu, Michel, tá certo, porque em termos geral, você vê que quando o dicionário está dando aí as definições, ela dá você vê por numeração, tá vendo? 1, 2, 3, 4. O primeiro lá, geralmente, é o sentido mais, vamos dizer assim, específico, né? De exortar, que é uma coisa como admoestar ou exortar. E a gente voltando para os comentários do irmão Bruce Ernst, de Romanos 12, 6 e 8, né? Aquele que tem um dom de exortar, que se dedique na exortação, não é isso que fala? Então, aí está falando de uma coisa específica, né? Que é a exortação, que tem a ver com uma palavra que é dada, né? Sobre a Escritura, sobre a palavra de Deus, né? Vamos dizer assim, e aí a gente falando disso, a gente está falando de profecia, né? Falar da palavra de Deus. Uma palavra que é dada, que é dada por um irmão,
em que aquela palavra ela está trazendo uma verdade da Escritura, da palavra de Deus, e aquela verdade vai ter uma ação direta na vida da pessoa em termos práticos no seu caminhar. Então, a pessoa ouve aquilo e ela tem vamos dizer assim, um despertamento com relação à verdade de Deus, que vai fazer com que o caminhar dela naquela verdade, vamos dizer assim, se torne realidade. Ela começa, a partir dali, a praticar aquilo. Né? Então, é por isso que lá em 1 Coríntios é falado que o profeta, né, quando ele fala a profecia, quando é dada na Assembleia, ela vai ensinar, ou edificar, exortar e consolar. Né? Porque aí você vê que tem exortação e consolo. Não são a mesma coisa nesse sentido da profecia. Né? O consolo é algo que traz vamos dizer assim, um refrigério de Deus através da sua palavra, que o irmão está trazendo, profecia, que traz um refrigério de Deus para a vida de alguém que esteja aflito, né? Que esteja com alguma aflição, algum tormento, alguma tribulação. Então, aquela palavra vai trazer um consolo. Mas a exortação, né? A exortação vai trazer para a pessoa, na verdade, a pessoa não está tendo uma tribulação, está caminhando, né, com o Senhor ali, mas aquela palavra que foi dada, aí o irmão colocou, né? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, uma palavra de exortação vai trazer para a pessoa um entendimento da verdade da palavra de Deus que vai mudar a maneira dela do caminhar prático dela. Ela vai ser despertada, né, no seu vida, no seu caminhar de fé prático, né, com aquela palavra. E ela aí vai mudar ou vai, vamos dizer assim, passar a praticar aquilo, né, que ela aprendeu ali naquela exortação. Então, eu diria assim, em termo específico, não seria o pastor, quem tem um dom de pastor, que traria uma palavra de exortação. Ele pode trazer? Pode, sim, como também de consolação, né? Porque o pastor vai cuidar das ovelhas, mas o irmão Brucense está falando ali é daquele dom de exortar, que às vezes o Espírito Santo dá, né, a alguns irmãos, que ele tem na sua palavra, quando ele traz a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus numa profecia que ele está dando, estou falando profecia no sentido de estar falando da palavra de Deus, né, aquilo tem esse caráter de exortação, né? Então, pelo que estou entendendo aí, né, e a gente percebe aqui em Romanos, é que tem irmãos que vão ter esse dom, né, de trazer essa palavra mais do que outros irmãos, né? Outros não vão ter esse dom, né? Então, muitas vezes, por exemplo, o que ensina, ele tem muita facilidade em destrinchar toda a palavra de Deus e botar de uma forma para aqueles que estão ouvindo que a pessoa vai aprender aquela palavra. Mas vai aprender inteligentemente, mas não chega a exortar, não chega a tocar no coração da pessoa no sentido da mudança da vida prática, na sua vida prática de fé. Né? Lembre-se que, às vezes, a gente pode aprender as coisas da palavra de Deus e ficar só no intelecto. Né? Ficar só na nossa inteligência. A gente aprendeu ali, sabe falar, sabe coisar, mas até que ponto aquilo se tornou, né, depois de um ensino, se tornou uma exortação para nosso caminhar prático. Né? Então, o Espírito Santo ele vai saber agir, vai saber usar irmãos que têm esse dom para aquilo que muitas vezes é ensinado e só toca a nossa inteligência e nosso raciocínio, aquilo às vezes se tornar também uma exortação, vai tocar no nossa alma, no nosso espírito e vai mudar o nosso caminhar prático de fé. Então, por isso que o que foi colocado ali em 1 Coríntios 12, ali, sobre a profecia, ela pode ensinar, pode exortar
né, a palavra profética ali pode ensinar, pode exortar e pode consolar, é porque o Espírito Santo vai agir na Assembleia, e uma palavra que um irmão dá pode ter essas diferentes ações na vida e nos corações de irmãos e irmãs também diferentes, né? Em um, aquela palavra pode ser um consolo. No outro, aquela mesma palavra se torna uma exortação para a vida dele. E em outro, né, ele está aprendendo, ele está ouvindo aquilo ali e passou a entender aquilo que a palavra está dizendo ali naquele momento. Então, vai ser um ensino, né, uma edificação. Então, é isso aí, né? Tem essas diferenças, essas nuances aí, acho que no caso aí de Romanos 12, né, ele está falando especificamente da exortação nesse sentido aí, né, da verdade de Deus, ter tocar na vida da pessoa de uma forma que a prática dela vai ser, vamos dizer assim, afetada com aquela palavra, né? O irmão Mateus, ele colocou um link aí, irmão Jefferson, do site Manjar Celestial, que lá no tópico 7, ele traz também uma explicação breve sobre esses 3 termos aí, que o irmão Wesley citou, que está em 1 Coríntios 13, que inclusive o irmão Weber também colocou aí essa passagem. É o tópico 7. Fala assim, 1 Coríntios 14, verso 13. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Profetizar pode assumir o caráter de qualquer uma dessas 3 coisas. Aí, o primeiro é a edificação, que significa promover o crescimento dos santos em sua santíssima fé, como cita em Judas, verso 20. Se os santos estiverem deficientes em algum ponto doutrinário na fé cristã, esse tipo de ministério irá atender essa necessidade. É algo que serve para o nosso entendimento. Que aí, acredito que a gente pode embasar dessa parte do entendimento a questão intelectual, que o irmão Wesley citou aí. A exortação é motivar os santos em um determinado aspecto da prática cristã. Se os santos estiverem precisando de motivação em alguma área prática de suas vidas, este é o tipo de profecia que irá atender suas necessidades. Aí tem a referência de Ageu, capítulo 1, do 13 ao 14. A exortação serve para as nossas consciências. Aí o terceiro é a consolação, é animar os santos. Trata-se de um ministério de encorajamento dos santos para que sigam adiante em sua carreira de fé. Coloquei aí no chat, né? 1 Tessalonicenses 5, de 11 a 12, né? Que eu acredito corroborar bem, que é uma exortação prática na palavra de Deus aí do apóstolo Paulo. Eu não estou entendendo, Alexandre, você falou muito baixo. Acho que foi por causa do fone. Eu falei que eu coloquei aí no chat, aí o irmão já está colocando. Uma exortação prática aí, o apóstolo Paulo, né, chamando a atenção da igreja de Tessalônica aí. Corrobora bem, né, com o que os irmãos estão falando, e está chamando a atenção para a percepção, né, dessas coisas, né, dentro da igreja. Aí está 1 Tessalonicenses 5,
Verso 11, Jefferson, e 12. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, o que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção desses irmãos aí, para essa mútua edificação e também perceberem, as manifestações do dom dentro, no meio da comunhão dos irmãos, É uma exortação prática, é chamar atenção para aquilo que está acontecendo no meio da assembleia, Bem, O irmão Jefferson, o irmão ainda está com a página aberta lá do texto, do tópico? Se tiver, volta lá, por favor. Do manjar celestial. Estou achando ótimo esse assunto, porque geralmente a gente confunde muito, uma coisa com a outra. Até porque muitas vezes a gente pode achar que se parece, então eu estou achando muito bom a gente poder ver essas diferenças e inclusive com os exemplos na própria palavra, Aí no final, ó, quando fala dos 3 tipos, certo? Que o ato da profecia pode trazer, que é edificação, exortação e consolação, aí o final aí do tópico diz assim: portanto, a edificação promove o crescimento dos santos, a exortação os motiva e a consolação os anima. Então, eu acho que cada palavra aí desse termo, pode ajudar a gente a entender a diferença. A edificação, a gente lembra de crescimento, que aí, no caso, conhecimento. Exortação, aí já pode lembrar da palavra motivação. Motivação. E a consolação, a gente lembra de animação, animar. Edificação, exaltação, consolação. Aí o autor bota assim: veja as 3 coisas ilustradas em Atos, capítulo 14, verso 22. Então, a gente pode ver esse exemplo aí, irmão Jefferson, por favor, Atos 14, 22. Vamos ver a partir do 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, a gente vê aí, no versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando a permanecer na fé. O texto lá diz que as 3 coisas são vistas nesse versículo, Deixa eu ver aqui de novo. As 3 coisas ilustradas. E aí, então, a gente vê tem um termo no 22, confirmando, ânimo e exortando. Então, tá aí um exemplo prático sobre essas diferenças. Eu só não consegui compreender essa parte do confirmando os ânimos. Mas também os outros versículos aí ajudaram a gente a compreender a diferença de cada um. A gente pode ver também Filipenses 1, 27, mostra também uma exortação prática.
Filipenses 1, a partir do 27, vai ficar melhor ainda para a gente entendendo o que é exortação. Já vi um exemplo prático aqui. Somente deveis portar-vos dignamente. Tá vendo? Falando da parte prática, tá motivando, né? Deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. E a gente vai encontrar várias exortações, né? Se a gente for para o 3 também, Filipenses 3, você vai encontrar, a palavra está cheia de exortações, né? De motivação, né? De motivar o cristão a continuar, né? A padecer por Cristo. É isso aí. E aí, se a gente quiser ver um exemplo de ensino, né? A gente vai ver a questão da cobertura, né? Aquela questão da cobertura na cabeça não é uma motivação, não é uma consolação, não é exortação, não é ânimo, é ensino. Ele está sendo ensinado algo que deve ser feito. Outro exemplo também, outro exemplo que envolve a questão da consolação, é a própria passagem que o apóstolo Paulo traz a revelação do arrebatamento dos santos, né, o arrebatamento da igreja, e aí ao final ele coloca, consolai-vos uns aos outros com essa mensagem. Ou seja, ele traz a questão do quê? Quando ele está explicando o arrebatamento, como é que a gente pode pensar nessa questão da profecia envolvendo esses três aspectos? A edificação, porque primeiro a gente precisa conhecer essa verdade. Depois que o cristão conhece a verdade, aí o apóstolo Paulo orienta, consolai-vos uns aos outros. Ou seja, pega essa verdade que você aprendeu, reproduz para consolar. Ou seja, ele orienta para essa questão prática de utilizar da profecia para consolar. Então, mostra que quando a gente fala da parte de Deus, porque é aí que tem um significado da profecia, ela serve para causar esses três efeitos, que é a edificação, que envolve o quê? Confirmação. Irmãos, eu fico repetindo direto até para aprender também. A edificação, que envolve a questão do crescimento, né, de conhecer mais, ou para a exortação, que significa o quê? Quem lembra? Aí, ó, a motivação, a exortação para motivação e a consolação para animar, porque lá os Tessalonicenses, por exemplo, eles estavam desanimados porque achavam que o seu Jesus não iria voltar, e estava tendo muitas doutrinas errôneas sendo ensinadas, né? Outros diziam que já tinham voltado, enfim. E aí, com isso, eles estavam desanimados. Então, o apóstolo Paulo, ele traz a revelação da verdade, do arrebatamento da igreja, de que o Senhor ele vai voltar a qualquer momento, né? Num piscar de olhos, os santos vão se encontrar com o Senhor nos ares, e aí, então, ele diz, consolai-vos uns aos outros, né? Ou seja, anime, traga ânimo aos irmãos, divulgando essa verdade, que até então era um mistério de Deus e que foi revelado através do ministério do apóstolo Paulo. Talvez um ponto que a gente poderia ver sobre a outra palavra, ademoestação, ela não está citada no nosso estudo, mas foi mencionado, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 10. 2 Tessalonicenses 3, 6 ao 10.
Então, aqui, a demonstração tem mais esse sentido de chamar atenção mesmo, né? Aqui o apóstolo, na versão do Darby, é ordenando, né? E aqui diz mandando-vos, né? Mandamo-vos. Porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Então, aqui é a demonstração, ele está chamando a atenção, não quer trabalhar, porque havia irmãos ali que não trabalhavam, o versículo 11, ó. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E agora vem de novo a demonstração. A esses tais, porém, mandamos, exortamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego como o seu próprio pão. Ou seja, chamamos a atenção, a demonstração, mandamos, né? Está chamando a atenção. E exortamos, encorajamos, por nosso Senhor Jesus Cristo, a trabalhar com sossego, comer o seu próprio pão. Então, e não, vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, aqui tem um exemplo sobre essa questão de ademoestação. Eu penso... Tá dando para me ouvir, irmão? Tá dando para ouvir aí? Tá. Sim. Sobre aquelas três coisas, né, que a profecia... que fala a respeito da profecia, né? A edificação, a exortação e consolação. Eu sempre penso assim, também, né, que mexe com o nosso ser, tanto com o espírito, o corpo, a alma e o corpo, botando assim na ordem, né? A edificação é a parte inteligente, né, do espírito, né? Como os irmãos estão falando também, o intelecto. A consolação tem a ver com a alma. A pessoa está triste e, de repente, ela precisa ser animada. A alegria, né? O estado da pessoa volta a ficar naquele gozo, aquela alegria por ouvir algo que deixa essa pessoa realmente animada. Isso é a consolação, né? E a exortação é algo visível, uma ação, que é mostrada através do nosso corpo, como o irmão até tinha falado antes, o Wesley, os irmãos aí falando, que quando a pessoa é exortada, ela se dá conta, ela é motivada a fazer determinadas coisas. Então, penso muito nessas três coisas, muito relacionadas ao nosso ser, né? Espírito, alma e corpo. E já que, né, o Senhor nos conduziu a estar falando mais desses três temas aí, exortação, consolação, edificação, né? Com relação lá a Romanos 12, que a gente está lendo, 6 a 8, né? Eu só queria destacar isso. Realmente, lá em 1 Coríntios, quando fala da profecia, que a profecia pode ter esse efeito em diferentes irmãos e irmãs, quando é falada, né? O efeito de ensinar ou edificar, o efeito de exortar ou motivar, o efeito de consolar, né? Que é dar o ânimo aí, e realmente também essa forma de ver, como o Dal trouxe também, muito importante para a gente conseguir entender bem essas diferenças e fazer essa ligação, muito importante isso também, interessante. Às vezes, cá em Romanos, quando ele está falando lá, né,
Suba aí um pouco, Jefferson, lá em cima, que tem os versículos de Romanos, né? Ele coloca logo lá no início. Se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então, aí, Paulo está falando, né, do corpo, que tem vários membros, e que cada membro vai ter algo para fazer no corpo. E o Senhor, é claro, o Senhor Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo na vida de cada um, vai dar esse dom, ou esse ministério, né, para o irmão ou irmã exercer, né? Então, aí em Romanos, a gente vê que existe, né, um ministério que o Espírito Santo pode dar a alguém, né, em que aquela pessoa vai ter vamos dizer assim, aquela ação específica de exortar, né? A ação específica de ensinar, a ação específica de consolar, como a gente vê, por exemplo, nesse ministério aí de misericórdia, né? Acho que quem exerce esse ministério de misericórdia aí, né, ele vai ter que ter esse dom, essa palavra de consolo também, né? Porque ele fala até que quem exercita a misericórdia, como ele fala aí, ó, é um dom especial de expressar solidariedade e conforto. Então, quem exercita esse ministério de misericórdia, o Espírito Santo vai capacitar ele a trazer uma palavra de consolo, né? Ao visitar um irmão doente, alguém doente no hospital, ao visitar alguém que está passando por alguma necessidade e precisa, né, dessa misericórdia aí. Então, o Espírito Santo vai dar a essa pessoa esse dom especial, né, de misericórdia, que, se for usado, né, a palavra de Deus ali para ser falada, ser ministrada, né, vai trazer conforto. Essa pessoa tem esse dom, né, de uma palavra de Deus trazer conforto. Assim como tem outros que têm um dom, né, que o Espírito Santo dá, de, com a palavra de Deus, trazer uma palavra de exortação para um irmão que está precisando ser exortado. Assim como tem outros que têm o dom de ensino, o mestre ou doutor, que ele consegue pegar a palavra de Deus e destrinchar ela para que a gente consiga entender, né? A gente tem uma compreensão melhor da palavra de Deus, né? Inteligente, vamos dizer assim, né? Que é o que é falado até no início de Romanos 12, né? O nosso culto racional. Como a gente vai ter um culto racional se a gente não compreender, não entender aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando? E os irmãos que têm esse dom de mestre doutor, eles, né, usam muito bem esse dom ao fazer isso. Então, a gente vê aí, né, esses ministérios e esses dons que o Espírito Santo capacita quem está exercendo esse ministério de forma separada e específica e vamos dizer assim, separadas e específicas, que é diferente lá do que Paulo está falando em 1 Coríntios lá 12, quando ele está falando de uma reunião de assembleia, porque esses ministérios aí, alguns deles não são exercidos publicamente, como o de misericórdia, né? Que é um irmão ou irmã indo visitar um irmão que está doente, que está no hospital, né? Não é público isso. Às vezes na assembleia nem sabe que aconteceu isso, que os irmãos foram lá visitar, né? Mas lá em 1 Coríntios 12, o que está sendo falado ali é do Espírito Santo agindo, né, no meio da assembleia, reunida ao nome do Senhor Jesus Cristo, uma reunião de assembleia, onde é falada a palavra de Deus, ou seja, a profecia, e o Espírito Santo pegar aquela palavra, né, e usar, vamos dizer assim, para cada coração ali que está ali, ele saber tocar, né, no coração, na mente, né, na alma da pessoa, com aquela palavra. De que forma?
da, da forma que o Espírito Santo sabe que aquela pessoa está precisando. Né? Um está precisando de consolo, o outro está precisando de exortação, o outro está precisando aprender, né? Edificação. E o Espírito Santo sabe, porque ele conhece o coração de cada um de nós, porque ele habita na Assembleia e habita também em cada cristão verdadeiro, né? Então, é isso. Tem essa pequena diferença aí, entre 1 Coríntios 12 e o que a gente está lendo lá em Romanos. É que em Romanos, aí, os membros, né, do corpo sendo usados por Deus para ministério, e esse ministério pode ser na Assembleia, como pode ser, né, fora, na reunião da Assembleia, como pode ser fora de uma reunião de Assembleia. Né? Irmãos, eu sei que o horário está um pouco avançado, mas é muito interessante esse assunto, porque a gente termina confundindo um pouco realmente esses dons. E eu acredito que lá em 1 Coríntios 11, a gente consegue ver, ao mesmo tempo, exortação, ensino e admoestação. No mesmo capítulo, vamos tentar entender ou ver isso daqui. 1 Coríntios 11. Então, acredito que o versículo 1 e o versículo 2, o apóstolo Paulo começa com uma exortação. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos, como vô-los entreguei. Então, ele começa aqui motivando, certamente, os irmãos, aos irmãos. Aí, a partir do versículo 3, a gente já percebe a mudança no discurso, principalmente pelo verbo saber, né? Mas quero que saibais que Cristo, e aí ele vai, né, destrinchar acerca da cobertura, né, do cabeça, que os irmãos já conhecem bem, né, esse texto aqui. Eu não vou ler por conta do tempo, mas os irmãos já perceberam aí que no versículo do 1 ao 2 é uma exortação. A partir do versículo 3, ele muda para ensino. E certamente no versículo 17, ele muda para uma admoestação. No versículo 17, ele vai dizer: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. E os irmãos também já conhecem esse restante aqui, esse texto, e a mim me parece aqui agora uma exortação, pelo menos em alguns versículos, ou talvez até em todos. Então a gente vê em um capítulo exortação, ele motivando, a gente vê ele ensinando, quero que saibais, e depois ele vem aqui com a admoestação, né, repreendendo, já não louvando mais aqueles irmãos por conta da ceia que eles não estavam sabendo, né, a reverência correta que deveria haver à mesa do Senhor, não sabendo discernir o corpo do Senhor.
estiver falando, tá com o microfone desligado aí. Eu estava falando, fica à vontade. Tirar a gravação aqui.